Olá! A região metropolitana de São Paulo tem cachoeira, tribo indígena e uma enorme cratera. Tá difícil de acreditar, mas este paraíso existe sim e está a pouco mais de 40 minutos do centro da cidade, em Parelheiros, extremo sul da área urbana. Limpas, boas para uso, ninguém acredita. A pouco mais de 40 minutos do marco zero da cidade, chegamos ao bairro de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. A área é o segundo maior distrito da região metropolitana, que apesar do trecho urbanizado, ainda conserva boa parte da cobertura vegetal nativa, a Mata Atlântica. Além da Mata Atlântica preservada, grande produtora de oxigênio, nós temos os rios ainda limpos aqui, por exemplo, o Rio Capivari, que abastece em 30% a cidade de São Paulo. A fauna e a flora extremamente preservada. E não é à toa que parte da região foi transformada em área de proteção ambiental. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos duas áreas de proteção ambiental. Nós temos a APA Capivari Monos e a APA Bororé Colônia. E aí você segue toda uma legislação para poder desenvolver o turismo sustentável, sem destruir a mata. A ideia é preservar a fonte de água, proteger a biodiversidade local e ainda impedir que a expansão urbana, que começou de forma desestruturada, destrua todo esse patrimônio natural. Aqui, além da pavimentação que já está pronta, a pavimentação ecológica, as calçadas também vai ser idêntica, ecológica também, com as mudas de árvore que já estão sendo plantadas. Piso ecológico nas ruas e replantio de mudas de árvores. Mas ainda há muito o que fazer para mudar a paisagem desta cratera. Isso mesmo, o loteamento de Vargem Grande fica dentro de uma cratera. Então, Anny, as pesquisas, indicam que o meteoro veio nessa direção aqui, à direita aqui, fazendo o fundo para lá, Por isso essas bordas aqui em volta. Segundo estudos, ela foi formada por um meteoro que caiu por aqui entre 5 a 35 milhões de anos atrás. Hoje, ela é a segunda cratera habitada do mundo e abriga mais de 40 mil moradores. E nada melhor que um geólogo para explicar essa história. Em particular, a cratera de Colônia, por se situar em uma região de áreas de mananciais, a sua importância é muito mais. Por quê? O sedimento que preenche essa estrutura que a gente tem aqui são sedimentos porosos e funcionam como grande esponja. Quando chove, se enche de água e quando tem estiagem ou pouca chuva, esse material vai soltando lentamente para a bacia Billings, por exemplo. A cratera da Colônia fica dentro da APA Capivari Monos e é um importante sítio geológico tombado pelo poder público. O trabalho feito pela Companhia de Saneamento Pública para abastecimento de água para a comunidade local, neste momento está conseguindo obter uma sondagem profunda que permitirá coletar material de 2 em 2 metros para que a gente depois no laboratório consiga fazer uma pesquisa mais sistemática e refinar o nosso modelo de impactos de meteoritos. Agora empresários e moradores trabalham juntos para fazer da região um polo turístico. A minha equipe vem trabalhando intensamente para que a gente consiga cadastrar elementos geológicos e geomorfológicos que sirva como ponto turístico. E o carro-chefe hoje, atualmente, é a parte de condução das trilhas ecológicas. E ninguém sabe que isso existe. Para 36 cachoeiras, imagina quantas trilhas a gente pode criar. Então a gente está procurando dar uma ampliada no leque aqui de atividades voltadas para o turismo, para o ecoturismo e turismo de aventura. E por falar em turismo de aventura, a bordo do Jeep da Monitora Magna, seguimos mata dentro. Que região é essa? Que lugar é esse que a gente está aqui, Magna? Nós estamos indo aqui para uma zona de vida silvestre. Daqui para frente, só a pé. Normalmente, mais facilmente por aqui é anta. Tem bastante anta, tem alguns macacos também. Bugio, macaco prego.
Agora, tem uma diversidade muito grande de animais que também não dá para a gente avistar, mas que é comum encontrar os rastros. Provavelmente é um caminho de animal silvestre, dá para ver que vai aqui bem baixinho, né, cavado por dentro da mata. Provavelmente anta, dá para ver algumas pegadas aqui, rastro de unha, né, subindo o barranco. Isso, aqui praticamente todos os dias vai ser muito fresco, né? E a variação de temperatura entre o centro da cidade e a nossa região aqui dá até 6 graus de diferença, que é bem considerável, né? Então tudo isso levado em consideração é que a gente tem essa variação aí de 5, 6 graus, até 7 graus, né, já foram constatados. Foram 2 horas de caminhada pela trilha até a Cachoeira do Sagui, mas o nosso esforço foi recompensado. A ideia do turismo sustentável é justamente a da preservação, né, para que a gente possa garantir a preservação dessa floresta com a qualidade que ela tem, e tanto de fauna como de flora, né, e fazer com que isso traga renda para a população. Não adianta a gente pensar numa floresta mal cuidada, numa floresta que não tem o mínimo de recursos para trabalhar com turismo sustentável, né? E esses recursos eles vêm através da conscientização da comunidade. Agora nosso destino é a aldeia indígena Crucutu. Por aqui o idioma é Tupi-Guarani. O grupo é formado por cerca de 400 índios e fica às margens da represa Billings. E apesar da proximidade com o homem branco, eles tentam manter vivas as tradições da cultura guarani. Aqui atrás nós temos a Upu, que é a casa de reza. Essa então, é a casa de reza? Isso, aqui é a casa de reza. Aqui toda noite as crianças, os jovens, o pajé vêm para cá e aqui tem um momento de cura, um momento de conversa, reunião. E a gente sabe que tem muitas tribos no Brasil que já perdeu toda a cultura, né? E o Guarani, até hoje, não. Então, a coisa que mais fortalece a cultura guarani é a própria língua. E da aldeia é possível ver um trecho do rio Capivari, o último rio limpo de São Paulo. No próximo bloco, você sabe o que é agricultura biodinâmica? Descubra como proprietários de terras encontraram na própria prática agrícola uma forma de preservar o meio ambiente. Sol, adubo verde e muito, mas muito respeito à natureza. Esses são os ingredientes da agricultura biodinâmica. Um método de plantio usado nas áreas de proteção ambiental de São Paulo. A técnica não agride o meio ambiente e ainda preserva o banco de água que abastece 19 milhões de pessoas da cidade paulistana. Em São Paulo, esse mineiro do Vale do Jequitinhonha enxerga beleza em tudo o que vê. Então, olha só que bacana, né? Tudo isso aqui que é virar lenha, que são podas de árvores aqui das nossas ruas, hoje é objeto de arte. É escultura, olha o peso, né? Nossa! Em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, ele encontrou mais inspiração. E o bacana de todo esse processo sustentável aqui que a gente está desenvolvendo em Parelheiros, que não é só a sustentabilidade de geração de renda, né? A gente também está aí gerando arte, educação, consciência socioambiental. Isso vai deixando todo o processo mais redondo, né? Há mais de uma década, Marco Túlio desenvolve projetos para melhorar a relação comunidade e meio ambiente. Como ferramenta, ele usa a educação ambiental. E a educação ambiental aqui tem que ser dissipada, porque Parelheiros tem uma importância muito grande em São Paulo. A gente é produtor de água, né? De cada 4 copos de água que se bebe em São Paulo, 1 é produzido aqui. E a mancha urbana, ela está crescendo muito rápido. Então, aqui você já está vendo algumas latas abertas, né, que a gente abre como folha e depois vamos recortando e fazendo essas flores de lata. Ah, essas flores são são feitas feitas vão virar abajur, vão virar lá. Que bonito!
reciclagem de materiais e de ideias. No Centro Paulos, um espaço criado para cursos, produtores agrícolas da região aprendem a usar a natureza de forma sustentável, sem comprometer o meio ambiente. A começar pelo uso da terra. A agricultura orgânica já é uma realidade em algumas propriedades de Parelheiros. E você precisa ter ações de relação ganha-ganha. O que seria a relação ganha-ganha? É o que a gente chama mesmo de sustentabilidade. Você tem que causar o mínimo de impacto negativo no meio ambiente e o máximo de impacto social. Então, e aqui a gente tem toda essa plantação aí de capuchinha, que agora está com essas flores aí lindas. A gente usa nas saladas, experimenta, é comestível. Que linda! Tem um gostinho picante. Que delícia! É muito rica em vitamina C. Na agricultura orgânica, os alimentos são cultivados sem o uso de agrotóxicos. Você tem todo esse olhar para o solo, deixar ele sadio, tratar ele de uma forma de paz e sem agressão, sem pesticida, sem adubação química, deixar esse solo sadio que você vai ter uma planta sadia. Na propriedade de Valéria, a prática da agricultura leva em conta os conceitos da biodinâmica. Valéria tem como parceira a própria Mãe Natureza. A agricultura biodinâmica trabalha uma propriedade como um todo. E nesse organismo agrícola você vai criar um ambiente em que você precise minimizar o que você traz do exterior. Esse aqui é o cheiro da terra, o cheiro de terra boa, olha. É um cheiro bom, é um cheiro bom de terra, né? Esse é o composto, isso aqui era o esterco da vaca que se transforma nessa terra. A terra é enriquecida com substratos naturais produzidos a partir de plantas em decomposição e o cultivo de espécies é rotativo. E aqui no canteiro eu tenho uma muda de urtiga, tenho muda de cavalinha, que também é utilizada na agricultura biodinâmica. Essa aqui é a urtiga. E essa daqui é a muda de cavalinha, uma planta importantíssima também na agricultura biodinâmica. Por quê? Ela é utilizada também num dos preparados. Então, essas plantas aqui é a adubação verde, que nós plantamos, a adubação verde de inverno. É uma planta que precisa de muito pouca água para germinar e para crescer. Então, o nosso inverno foi bem seco e mesmo assim, olha a altura que nós conseguimos as plantas. Bem alta. Bem alta, né? Então, agora nós já cortamos do resto da propriedade, já incorporamos no solo, ela já adubou, já fixou nitrogênio e agora ela está apodrecendo e continuando fornecendo nutrientes para a terra. A biodinâmica também leva em conta as fases do Sol, a posição dos astros e as estações do ano. Nós não trabalhamos simplesmente com o solo, nós entendemos que nós somos parte, né, desse universo e todos sabem que os ritmos cósmicos são importantes, mas as pessoas não se percebem. Se você, por exemplo, colocar um tapete em cima de um gramado, ficar uma semana, você vai perceber que a grama fica amarelada. Aí pergunta, por quê que ficou amarelado? Não fez fotossíntese. Mas o que é que permite fazer a fotossíntese? A luz. E a luz vem de onde? Da nossa maior, da nossa maior estrela, que é o Sol. O resultado não poderia ser melhor. A sua produção fica diferenciada. Fica muito mais viçosa, o seu solo, ele recebe essas informações e ele fica muito mais vivo, até que chega uma hora que a sua propriedade se torna totalmente sustentável. Nada como natureza e homem em plena sintonia. E o Good News de hoje fica por aqui. Mas você pode rever este e outros programas no nosso site. E eu espero você no próximo sábado. Até lá! Tchau!